Boa noite, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando ao fim do nosso 8º dia do jejum de Daniel. E eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de reflexão para a sua vida. Nós vamos refletir na palavra do Senhor que está lá em Mateus capítulo 17. A gente vai ver no capítulo 17 que Jesus ele vai até um monte, com Pedro, com Tiago, com João, e ali ocorre a transfiguração. Mas não é esse o tema da nossa mensagem hoje. Eu quero falar quando ele volta, quando ele desce de volta, ele volta ali daquele monte, ele encontra uma situação assim bem complicada, bem triste. Um pai desesperado, com o seu filho, ele tem um jovem que é lunático. Aquele jovem, ele possui um espírito maligno ali que tenta matá-lo, joga ele na água, joga ele no fogo, tentando matar aquele jovem. E aquele pai, ele já está assim no auge do seu desespero, porque ele já tentou de tudo e nem mesmo os discípulos conseguiram expulsar aquele demônio. Então aquele pai chega até Jesus e fala: olha, eu trouxe meu filho, mas os seus discípulos não conseguiram expulsá-lo. E aí Jesus olha aquela situação e ele diz uma palavra muito forte. Ele diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando vocês terei eu aqui com vocês? Até quando vocês vão continuar sofrendo? Então o que Jesus está dizendo naquele momento? Ele está falando que todas aquelas pessoas estavam o quê? Incrédulos, falta de fé, incredulidade, E ali ele chama aquele menino e na mesma hora ele expulsa aquele demônio e o menino sai completamente curado, liberto e transformado, para a alegria do pai dele. Aí todos saem felizes, nem todos, os seus discípulos ainda estão ali com a pulga atrás da orelha. Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aí, depois que toda a situação se resolve, aqueles discípulos eles chegam até Jesus de fininho e perguntam: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Jesus responde para ele: por causa da vossa incredulidade. Então o que Jesus está falando? Por causa da falta de fé. Então eles perguntam o motivo e Deus dá a causa, por causa da falta de fé. Mas o interessante é que logo após Jesus falar isso, que é por causa da incredulidade, ele ainda cita, nos versículos, acho que é 17, 18 ali para baixo, ele cita: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, podereis pedir a este monte que se mude para o outro lado e esse monte vai se mudar. Ele fala tudo, se vocês tiverem fé, nada será impossível para vocês. Então ali Jesus enfatiza totalmente a fé e fala que o motivo deles não terem conseguido expulsar aquele demônio era a incredulidade. Até aí tudo bem, mas aí de repente, nos próximos versículos, Jesus diz o seguinte: mas existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Aí pintou a dúvida: é jejum e oração ou é fé? O que nós estamos precisando aí? Os discípulos, os discípulos devem ter se perguntado: o que nós estamos precisando afinal? De jejum e oração ou de fé? O que faltou ali para a gente não conseguir expulsar aquele demônio? Então o que Jesus quis dizer? Qual que foi a causa? A causa está na primeira resposta que Jesus deu. A causa foi a falta de fé. Porém, para que nós tenhamos fé e autoridade, poder para expulsar demônios, nós precisamos ter o quê? O nosso espírito fortalecido. Quando o nosso espírito está fraco e a nossa carne está forte, a gente não tem fé, a gente não tem autoridade. Aí é por isso que Jesus chega e fala: olha, até quando vós sofrereis? Até quando? Jesus está dizendo: olha, eu não vou estar mais aqui, agora cabe a vocês. E o próprio Jesus disse: olha, se vocês crerem, coisas maiores que eu vocês farão. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Mas se vocês crerem, mas está faltando fé. E por que está faltando fé? Está faltando fé porque está faltando jejum e oração. Você vai perceber que quando você começar a jejuar e orar, a sua fé parece que vai ser assim, você vai receber uma dose redobrada de fé, de autoridade, de poder. Então o que está faltando é jejum e oração, porque o jejum e oração ativa a nossa fé.
Então aqueles discípulos, se eles estivessem em jejum e oração, eles teriam fé. Eles não têm fé por quê? Porque não estão jejuando e não estão orando. Então não adianta você simplesmente falar, eu tenho que ter fé. Quem consegue de si mesmo colocar fé no seu coração? Ninguém consegue. Né? Às vezes dá até raiva quando os outros chegam, né? A gente tá naquele momento ali de fraqueza, sabe? Passando por uma situação difícil, alguém chega, você tem que ter fé. Então me fala como, eu não sei como ter fé, eu tento, né? E é verdade que todo mundo fala, a gente tenta ter fé, mas às vezes a gente não consegue. Então qual que é a chave, qual que é o remédio para ativar a nossa fé? Jejum e oração. Não adianta você trabalhar, tentar ter fé se não estiver jejuando e não estiver orando. Comece a jejuar e comece a orar para você ver que a sua fé vai começar a lhe ser renovada, a ser ativada. Então o que faltou para aqueles discípulos é apenas jejum e oração. Porque se estivessem em jejum e oração, eles teriam a fé necessária para poder expulsar aquele demônio. Por isso que eu te convido a continuar nesse jejum, a continuar nesse propósito. E não se esqueça, nosso jejum não é só abstenção de alimentos, nosso jejum tem que ser junto com oração. Jesus fala jejum e oração. Essa caça de demônios só sai através das duas coisas. Por quê? Porque sua fé vai ser renovada, fortalecida, você vai ter autoridade para repreender qualquer casta de demônios, né? Que estiverem atacando a sua casa, a sua família. Tem situações na sua vida que você só vai resolver quando você fazer esse jejum ou outros jejuns, né? Não necessariamente o jejum de Daniel, aquilo que Deus te determinar para você fazer. Mas jejue, ore, porque tem casta de demônios que às vezes estão agindo em determinada situação na sua família, na sua casa, às vezes, né, na sua vida, onde você trabalha, às vezes as portas têm se fechado, às vezes tudo tem dado errado e você não está entendendo o porquê, e Deus está te chamando para você entrar nesse propósito de jejum e oração para quebrar, destruir todas as castas e cadeias, né, demoníacas que têm atuado contra a sua vida, porque muitos são os intentos de Satanás contra as nossas vidas. Ele tem projetos, ele tem planos e ele usa pessoas muitas vezes para fazerem, né, coisas contra as nossas vidas. Então o que nós precisamos de ter? Nós precisamos de ter fé para destruir todas as cadeias, orar com autoridade para destruir todas as cadeias. E como a gente vai ter fé? Através do jejum e da oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então eu te convido a continuar neste propósito, mas procure orar, né, 3 vezes ao dia também. Eu sei que às vezes você trabalha, não tem muito tempo, ore de manhã, ore à noite, não importa. Tenha uma vida de oração. Se você estiver trabalhando, ore em pensamento, né? Você não precisa falar para orar. Tem como a gente orar com pensamento, porque o Senhor, Ele nos conhece. Então vai na sua mente e vai orando enquanto você estiver caminhando para o trabalho, enquanto você estiver trabalhando. Tenha uma vida de oração. Com uma vida de oração você vai ter autoridade, você vai ter poder, você vai ter fé para poder repreender qualquer caça de demônio que se levantar contra a sua vida. Então vamos continuar firmes nesse propósito e sermos mais do que vencedores em nome de Jesus, viu? Te aguardo amanhã no nosso 9º dia de jejum.